muito baixo. Graça e paz. Eita glória. Hoje estamos juntos, né? Vamos ver se o pessoal chega aí. Estamos entrando com um pouquinho de atraso hoje, mas vamos já começar aqui a nossa escola bíblica dominical online. Cadê o povo de Deus? Você é o primeiro a entrar, hein? Ó, Reinaldo vai ser o primeiro a entrar aí. Acabou que. Já entrou duas pessoas, Reinaldo. Falou que tu ia entrar lá. Poxa, tô na minha frente. Entraram na tua frente. Luiz Cláudio, graça e paz. Reinaldo entrou agora. Bem, hoje nós vamos estar. Vanessa, paz, Vanessa, direto de São Paulo. Piracicaba, se não me engano, eu esqueci o nome lá do município. A gente está lá em São Paulo também. Quando surge internacional aí, né? Vanessa está lá em São Paulo. Luiz está no hospital, mas está lá com a gente. Hospitalizado. Luiz, estamos orando por você. Depois o Reinaldo ouve o teu áudio aí. O povo está orando pela vida do nosso irmão Luiz. Está hospitalizado. Amém? Carinho, Jonathan, bom dia, Pai do Senhor. Acordou cedo, Jonathan, difícil. Só a escola dominical para levantar o Jonathan de manhã cedo, porque ele saía bom de cama. É Araçatuba, eu esqueço, é Araçatuba. Né? Piracicaba não, é Araçatuba. Graças Pai, se o varão estiver aí, Vanessa. Amém? O neném já está aí também assistindo aula, já crescendo, né? Recém-nascido, mais um recém-nascido que já está aí acompanhando as nossas lives, amém? Então você que já chegou, você que vai chegar depois, hein? Um abraço para todos os diaconis, a Valquíria também chegando aí, graça e paz, Valquíria. Hoje nós vamos orar e depois nós vamos estar falando aí, dando continuidade, na verdade, ao nosso estudo sobre a queda no reino de Israel, né? Nós, semana passada, falamos sobre o desafio de Elias e os profetas de Azira, né, os profetas de Baal. A Vanessa colocou aqui, são quase 2 meses, quase 2 meses já o bebezinho, daqui a pouco está aí já aprendendo já da palavra, né? Missionária Cirlei, graça e paz, nossa missionária internacional hoje, que vai estar ministrando lá na igreja de Paciência. Bem, Cirlei, deixa Deus te usar, hein, logo mais. Estou indo lá com fome e sede. Falei para o evangelista que eu vim de uma mini vigília ontem em Sepetiba, cheguei 2 horas da manhã praticamente em casa, fui dormir tarde. É o Benjamin, né? Tribo de Benjamin, filho da nossa irmã lá de São Paulo. Bem, agora, sem sábado até mais tarde. Fernandes entrou também, ó. Thiago Fernandes, Shalom. Você que não está acostumado, você que já está acostumado, glória, está aí com a gente. Bem, nós vamos orar ao Senhor para a gente poder não demorar muito, que a gente já está atrasando. Mas hoje nós vamos dar continuidade sobre esse estudo. Hoje vamos falar sobre o reinado de Acasias, né? Vamos continuar falando aí com relação àquilo que levou Israel ao segundo cativeiro, né, evangelista? Bem, então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Evangelista, te bora aí, por favor. Vamos lá. Amém. Vamos orar, meu povo, em nome de Jesus. Oremos. Pai, glória te damos, Senhor, por essa manhã abençoada, linda, ensolarada, este domingo que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres. Sim, obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Aleluia. Pelo dom da vida, se estamos vivos, certamente é porque Tu tens ainda algo a realizar em nossas vidas, como também através das nossas vidas. Aleluia. Portanto, na manhã deste dia, faz em nós e faz através de nós o Teu querer. Aleluia. O povo, nesse momento, para poder ouvir a Tua palavra, Sim, ouvir a Tua instrução. Portanto, usa a minha vida, usa a vida do pastor Evangelho, meu Pai, para que nesta manhã o Teu povo seja instruído, edificado, avivado, transformados pelo poder da Tua palavra ensinada, ministrada nesta manhã, ó Pai eterno. Sim, é a oração que lhe fazemos, em nome de Jesus.
Amém? Cristal, Helena, graça e paz. Ó, a sua revista já está aqui. O Reinaldo vai deixar hoje com o Carlos para entregar a Cláudia. Amém? Logo mais. Amém? Cassiane, graça e paz, tudo bem? Manda um abraço para o nosso amigo Leandro Flamenguista aí, se ele estiver aí também. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Amém? Ô, glória. Vamos lá, Reinaldo. Então, ó, hoje nós estamos juntos. O evangelista Reinaldo fez o teste durante a semana, o teste rápido deu negativo, já voltou às atividades, está recuperado aí daquela gripe. Então a gente vai hoje aí fazer com todas as precauções, mas tem álcool em gel aqui na igreja, depois eu uso álcool em gel, ele também. Eu tomei a vacina essa semana. Reinaldo já tomou, né, Reinaldo? Nenhuma ainda. Nem só Jesus, Reinaldo. Mas já tomei a Coronavac aí essa semana, então a gente está um pouquinho mais imunizado. Não sei se completamente, porque a Coronavac uns falam que é mais fraca, outros falam que é forte. Já me disseram que 80% dos médicos tomaram, então se eles tomaram, se der ruim para eles, deu ruim para mim também. Mas enfim, como eu postei lá, ainda que a gente tome alguma coisa mortífera, como diz a palavra do Senhor, nós não sofreremos dano algum. Então eu estou bem tranquilo, porque se tiver algum propósito de alguma coisa com relação à vacina, em mim, não pega. Na igreja, daqueles que estão na presença do Senhor, com certeza não vai funcionar. Amém? Então vamos lá. Reinaldo, semana passada falamos sobre os profetas, né? Falamos sobre o desafio que Elias teve, né, com os falsos profetas de Baal, Acabe, e hoje nós vamos falar sobre Acasias, né? Então um pouquinho, eu estou com essa cadeira tá bem baixa para mim, mas hoje nós vamos falar sobre Acasias, e o textual já, coloca aí para a gente, por favor, não sei quem vai ser nossas secretárias hoje, né? Mas eu já vou ler o textual e fazer a leitura bíblica para passar para o nosso evangelista. Mas antes de falar aqui, o texto vai falar sobre, tem Salmo 7, 9, é isso? Salmo de número 7, versículo de número 9. Tenha já fim a milícia dos ímpios, mas estabeleça-se justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Né? Então, já fazendo aqui transpassando aí para o nosso evangelista na leitura bíblica, nada mais que nós vamos falar hoje, né, sobre as consequências de instruções de mau exemplo, né, Reinaldo? Que infelizmente, como eu gosto de falar, funciona até para os dias de hoje, né? A gente vai ver aqui que Acasias, ele na verdade, ele vai dar continuidade aos erros, né, cometidos anteriormente, hein? Você quer falar alguma coisa, cara? Antes de tudo, poxa, eu já estava com saudade já de fazer junto a aula junto com o pastor aqui na João Batista e Paulo, nada que não, esquece ele. Então, poxa, um prazer voltar aí a estar com o pastor aqui para poder ministrar. Eu falo até com os gaguinhos que essa dupla tem dado certo. Glória a Deus por isso. Então, sobre o Salmo 7,9, postura justo no final, né? Deus provas o coração e a mente. Então a gente vai ver aqui hoje, nessa aula, que infelizmente Acasias foi provado e infelizmente ele foi reprovado, né? Ele diz que Deus prova os corações e infelizmente ele foi provado, assim como seu pai, ele foi reprovado, né? Como quando somos provados por Deus, Deus espera que nós sejamos aprovados, porque toda prova, toda aprovação é um teste, e todo teste é uma avaliação, né? Então, na hora da aprovação, nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. Né? Grave isso. Na aprovação, na adversidade, nós demonstramos realmente quem nós somos. Aí vai perguntar, quem é você quando está sendo provado? A gente vai se falando aí no decorrer da aula, tem a leitura também, né? A leitura de classe. Então vamos lá. Nosso diácono Carlos Gadito entrou, nosso pastor Alessandro, graça e paz, pastor Alessandro, diácono Carlos, você que está entrando aqui, você que vai assistir a live posteriormente também, ou está assistindo no YouTube depois, né? Então vamos lá. A nossa leitura de classe em 2 Reis, tá? Coloca aí por favor quem puder.
2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Nossa primeira leitura em classe. Ô glória. Pastor Alessandro fala de grandes professores. Temos essa dupla aqui dinâmica. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Acazia pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbito: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e lhes disse: O que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem me saiu ao encontro e disse: Ide, voltai para o rei que me mandou, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou esta palavra? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com o ombro cingido de um cinto de couro. Então disse: É Elias, o tisbita. Aqui já começa a ficar apertado. Aí o versículo 13 em diante diz: E tornou o rei enviar outro capitão de terceiro de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse: Homem de Deus, seja, peço, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse: Assim diz o Senhor: Por que enviaste os mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falava. E Jarão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Bem? Bom, de cara aqui, né, o evangelista, a gente já vai vendo um dos princípios errôneos que Acabe, né, e aqueles que falharam em Israel também cometeu, né? Então Acasias comete aí já de cara o erro de consultar a outro Deus que não seja o Deus de Israel, o nosso Deus, né? Então a gente já vê logo de cara aí a inclinação para a idolatria e outras coisas mais, não é isso? É verdade, assim, paz, Márcio, acabou de entrar o Márcio, já dita, a meu gasto também, ela já tinha falado já, né? Cassiano. O Cassiano, Gasto, Márcio, paz. Agora também entrou, foi o Fabiano, né? Que ele está usando. Eu acho que foi ele ou o pastor Alessandro. Fico na dúvida quem está aí no perfil da nossa igreja. Glória a Deus. Então, quando eu comecei a folhear a revista e ler a lição de hoje, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o personagem que o comentarista abordou. Eu falei, caramba. Eu achei o comentário dele, sinceramente, um pouco... Acho que ele poderia abordar um outro personagem bíblico. Porque, se você perceber, a revista, até então, aparentemente parece que não te dá muito subsídio para você explorar e fazer aplicações. Porém, quando a gente começa a perceber o que está por trás desse texto, dessa história, a gente vai perceber um princípio muito importante e sério. Porque aqui a gente vê, primeiro, o exemplo de alguém que foi influenciado pelos seus pais, ou seja, o mesmo destino que seus pais seguiram, Acasias seguiu, né? É o que alguns chamam, em Êxodo capítulo 20, versículo, vai chamar de maldição,
né? Hoje, contemporaneamente, é muito chamado de maldição hereditária. Então, a gente já começa a perceber que realmente, por trás desse texto que parece uma história bem resumida, bem pobre, é algo realmente muito sério, é um assunto muito importante de se tratar. E a segunda, que a gente vê aqui, a segunda coisa que eu observo nesse texto, pastor Evandro, é sobre o perigo de nós não consultarmos a Deus antes de tomar decisões. Sim. Tá ok? Então, o que nós vamos ver aqui hoje, como lido pelo nosso pastor, primeiro, texto 2 Reis, capítulo 1, verso de número 3, vai dizer: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, alguns até dizem que é o Deus da mosca, né? Deus de Ecrom, ou seja, poxa, você vai consultar a Baal-zebub ao invés de consultar a Deus, e aí por conta de não consultar a Deus, nós vemos aqui o destino dele, que é a morte, tá? E uma outra coisa, como eu já falei, a gente vai perceber aqui a importância de nós quebrarmos qualquer vínculo, qualquer influência que possamos sofrer ou estar sofrendo por conta de influências de terceiros ou por conta até de influência do nosso passado, de algo que nós praticávamos no passado e que porventura bata a nossa porta diariamente tentando nos puxar para trás. Então, fiquem ligados nessa lição de hoje, porque vai ser de suma importância. Inclusive, um dos nossos gaditas aí que está online, o Márcio, ele fez inclusive uma pergunta, um comentário sobre isso no Gadita. Acho que no mês passado, retrasado, nós trouxemos brevemente uma palavra sobre isso aí, e a gente vai estar falando também aqui. Então, fica ligado, tá bom? E no final a gente vai, no decorrer da aula aí, a gente lembra a revista, a gente vai estar aplicando e vendo a importância sobre essa questão da influência do passado, quer seja uma influência externa de terceiros, ou até influência do nosso passado, de erros nossos praticados, que às vezes tenta nos puxar para trás, e a importância de nós consultarmos a Deus antes de tomar decisões. E assim, eu falo trazer para os dias de hoje, porque se a gente olhar, a gente precisa entender que muitos desses erros, por mais que sejam recorrentes na história bíblica e estejam escritos, são muitos erros cometidos até hoje, por muitos cristãos. Nesses momentos aí, porque a gente fala buscar Deus não é vir para a igreja, buscar a resposta de Deus não é simplesmente você vir para um culto, E outra coisa também que a gente precisa entender, a influência, como você falou aí, evangelista, ela é muito forte, sim, Nós temos hoje talvez até pior, porque hoje nós temos a influência talvez interna, que seria de pai, mãe, de pessoas próximas, mas hoje a situação é muito pior, porque hoje nós temos a influência das redes sociais, a facilidade de várias informações, Hoje você tem conteúdos ali muito grandes, então muitas pessoas elas estão tomando decisões baseadas nisso, E é o famoso Maria vai com as outras, como a gente costuma dizer, Ou seja, vai seguindo ali sem de fato, como você falou, consultar a Deus. Isso é um perigo. A informação é muito grande. Às vezes eu estava pesquisando, meu evangelista, sobre essa questão de Azera, sobre essa questão de Deus, e eu fiquei impressionado, porque até hoje, você tem muitos seguidores, Até hoje eu fui pesquisar. Tem blogs hoje falando sobre ele, defendendo a idolatria desse Deus, E eu fiquei assim assustado, porque a gente olha aqui e a gente acha que está falando de coisa do passado. Eu botei uma pesquisa lá para saber, e a quantidade de seguidores é terrível, Os postes ídolos que eram colocados no passado são feitos hoje. Tem blogs que tem fotos de áreas, de sítios, de terrenos que ainda até hoje se adoram a esse Deus. Eu fiquei impressionado. Então assim,
nós não estamos falando, evangelista, de algo simplesmente lá do passado, não. A gente está falando aqui de situações que ainda ocorrem no dia de hoje. Né? Então, assim, eu fui pesquisar e eu fiquei assustado, eu confesso para você, porque a gente olha aqui o texto na Bíblia, vê lá, né, sei lá, 10 mil anos atrás, sei lá, e a gente fica assustado com coisas que aconteceram desde lá. Eu vi ídolos de época de Egito, né, que ainda são extremamente adorados hoje, nos dias de hoje. E quando você pesquisa, você vê que existem. Né? Eu fiquei assustado, cara, coisas que aconteceram há 10 mil anos atrás e você vê ainda pessoas seguindo isso. Né? Então, assim, a igreja precisa tomar muito cuidado com isso, né, evangelista? Vamos lá, então, para a introdução? Nosso reinado, evangelista, continua aí. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio, esse foi o motivo da enfermidade que nós lemos no texto, né? Real, consequentemente, ficou ferido. Acasias cometeu ato de infidelidade a Deus a consultar Baal e Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando um decreto de sua morte. Né? Então aqui a gente já vê o ato e a consequência, não é isso, evangelista? Um reinado marcado pela idolatria. É bem histórico, tá, essa lição, mas a gente, como o evangelista falou, a gente vai comentar sobre isso aqui, então fica tranquilo. Diaconisa Esther, Trindade, lá no nosso Ministério de Paciência, seja bem-vindo. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Foi a leitura que nós fizemos. Aqui já começa, né, o erro. Então, né? aí aqui a gente já percebe, relembrando, o que realmente vai revelar quem nós somos, o que realmente nós cremos, em quem realmente nós cremos, são justamente nos momentos assim mais duros da nossa vida, entende? E é interessante que eu vou usar até como exemplo para facilitar o nosso entendimento, a importância desse entendimento, vou usar como exemplo as nossas forças militares, exemplo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que nós temos na Polícia Militar do Rio de Janeiro, basicamente, a polícia convencional, né, que são as que a gente vê na rua, aí normalmente, né, polícia convencional, e as tropas de elite da Polícia Militar, tá? Você tem a polícia convencional, a gente vê por aí patrulhando, e nós temos as tropas de elite da Polícia Militar, por exemplo, o BOP, Batalhão de Operações Especiais, nós temos o CORE já é a Polícia Civil, né? E temos o choque da Polícia Militar. Se a gente perceber, quando pegar a Polícia Convencional e o choque, por exemplo, os dois são policiais, os dois grupamentos fazem parte da segurança pública, os dois estão armados com fuzis, né? Mas a gente percebe que diante de uma adversidade, ou seja, diante de um confronto com os bandidos, os dois grupos têm atitudes distintas. Por quê? A polícia convencional, geralmente, ou ela busca reforço ou ela recua. Já a tropa de elite, ela permanece, geralmente ela consegue fazer com que os inimigos avancem, recuem. Então, nesse momento de confronto desses dois grupamentos, a gente percebe uma distinção na atitude de um e na atitude de outro, como também no sucesso de um e no insucesso de outro. E por que um grupamento tem sucesso e o outro tem insucesso na missão? Qual a diferença do que distingue um do outro? O preparo, o treinamento. Você está entendendo? Então, trazendo agora para o mundo espiritual, o que diferencia um soldado de Cristo do outro no momento de adversidade
é justamente como ele tem treinado a sua musculatura espiritual. Você está entendendo? Porque para um soldado no grupamento do choque, um confronto simplesmente é algo natural. Por que é natural? Porque ele se prepara, ele se preparou e ele se prepara diariamente, porque existe uma reciclagem contínua, pastor. E nossos amados alunos da EBD, a função da PM convencional é muito mais de patrulhamento, né? Então eles não têm essa preparação como tem, como você falou, a força de elite. A força de elite, né? Então, trazendo para a igreja, como você falou, a PM seria aqueles frequentadores normais de culto, né? Que vem, que de vez em quando faz um negocinho ali, ele consegue até fazer, mas quando o negócio fica mais sério, né? Ele é obrigado, muitas vezes, se ele não tiver o preparo, né? Ele é obrigado a chamar a tropa de choque. Geralmente é o pastor, é o profeta, é o homem de Deus, é onde eles correm, né? Mas é uma realidade, bem entendeu? Então, a gente tem burlado, infelizmente, pastor, aquilo que a Bíblia já relata para nós. Todo o véu do templo foi rasgado ao meio. Oh, glória! Antigamente, só o sacerdote, sumo sacerdote tinha acesso. Só o sacerdote, sumo sacerdote tinha acesso a Deus. Aí Jesus Cristo vem para um preço tremendo. Ele diz que o véu do templo se rasgou. E logo todos nós temos acesso à presença de Deus. E aí, logo depois, isso novamente foi retirado da igreja. Na época da Idade Média, sob a liderança dos papas. E eles monopolizaram a fé, só eles podiam, só eles que falavam, só eles que ensinavam, só eles que pregavam. E ensinavam muito mal, porque ensinavam tudo errado. E aí vem a era dos reformadores. E aí um dos temas que os reformadores pregaram defenderam foi o sacerdócio universal dos crentes. Aleluia. Bota aí pra gente, por favor, quem é que está secretariando hoje? Foi o Jonathan que botou? O Jonathan que colocou. O sacerdócio universal dos crentes, ou seja, não é só o Papa que tem acesso, não tem o líder universal. Todos nós temos acesso à presença de Deus. E aí, conforme o pastor falou aqui, quando um grupo convencional da polícia não pode resolver, chama quem? Chama o choque. Assim é os crentes, né? A maioria, infelizmente, isso é uma realidade. A coisa aperta, a primeira coisa que faz é chamar a tropa de elite da igreja. E por que isso é errado, pastor? É errado quando Deus quer que eu e você oremos. É errado quando Deus quer que você e eu resolvamos. Você está entendendo? Porque também a negligência também é um erro. A gente tem um entendimento de que pecado pecado é só ativo. Quando eu cometo um pecado, quando eu faço alguma coisa de errado, mas pecar também é deixar de fazer alguma coisa que é certa. É verdade. É o pecado da passividade. E o que Deus quer que nós venhamos a entender é que nós precisamos de colocar em prática a autoridade que já é outorgada a cada um de nós, sem exceção. Graça e paz, Alessandra, Salazar, Su Moreno, tiver aí Marcelo Moreno também, graça e paz. É importante aqui destacar o que o evangelista falou, não é que a PM não seja importante, né? Ela tem uma função, né? A gente comparando com a maioria que vem para a igreja não se envolve, né? Porque na verdade é o que ele falou, se você não tem o chamado de Deus para seguir nessa direção de você se aperfeiçoar, embora na minha opinião isso à medida que nós buscamos, Paulo vai dizer isso, né? Nós fazemos realmente algo bom quando buscamos, quando temos interesse, né? Mas é bem fato isso, mas não é que seja. O que acontece na verdade é que existe com isso uma limitação. A PM convencional ela tem uma limitação, ela age, ela tem até certo ponto, né, a sua eficácia, mas é como falou aqui, existem coisas maiores que elas acabam não tendo acesso, e essas pessoas crentes
né, convencional, vamos dizer assim, como disse o Reinaldo, acabam se limitando muito ao raso, né? E quando você vai para os treinamentos dessas tropas de choque, né, evangelista, você vai ver que são coisas muito mais profundas, muito mais difíceis, né? São pessoas que ficam submersas, encaram desafios muito mais complexos do que aquele treinamento, aquela capacitação comum. E nós estamos lembrando, né, que essa semana a gente tem falado direto sobre isso. Nós estamos numa semana de batalha espiritual muito grande, né? O Reinaldo ficou ruim, depois eu fiquei ruim também uns dias depois. Várias pessoas sentiram, né, o reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual, no seu corpo físico, em alguma área. Carros, como a gente falou aqui, que quase pegaram fogo, que teve colisão, pessoas internadas, como o nosso irmão Luiz Cláudio, né? Então, a gente viveu essa perca, né, como a gente teve aí, o sogro da Vanessa, que está nos assistindo lá de São Paulo, que faleceu também, né? No próprio domingo, se eu não me engano, o irmão do nosso diácono Samuel, né, que morreu. Então, assim, a gente viveu uma semana intensa, né, de que quem não entendeu, quem não tem esse preparo para entender o mundo espiritual, né, sofre mais. Então sofre mais, sente mais. Ontem mesmo eu publiquei nas redes sociais ali, né, a foto de uma imagem de um soldado com as armaduras espirituais, né, uma imagem que eu achei interessante na internet. E esse preparo, né, ele também traz consigo um aperfeiçoamento tanto de capacitação como também de cobertura, né, evangelista? Não é só ali, eu estou mais preparado, não. Tem aí todo um revestimento, um preparo maior, até porque o desafio será maior, não é isso? É verdade. E quanto mais preparados nós estivermos, menos impacto nós sofreremos. Entendeu? Menos impacto nós sentiremos, porque a retaliação, ela é fato. A guerra está travada. Então, quem não quer guerrear, entendeu? Não tem jeito, e pior, não tem escolha. Ou você resolve, porque não tem meio termo. Ou a gente escolhe estar na frente da batalha, né, com Jesus, ou então vai recuar, vai abrir mão e vai só ser atacado. Então não tem escolha. Ou você defende e ataca, ou você só defende, só quem se defende, ou perde ou empata, né, pastor? Então Deus está nos chamando para guerra. Deus está nos chamando para a guerra. E quem sabe você está sendo encurralada, entendeu? Para que você entenda que você precisa desembainhar a espada, que você precisa começar a reagir, que você precisa despertar. O texto diz assim: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. É isso que o Espírito Santo ele tem falado para a sua igreja nesses dias, hein? Então, assim, continuando aqui, a parte 2 vai dizer que Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como... a parte 2, né? Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão no seu curto reinado de 2 anos. Conseguiu superar a maldade dos seus antecessores, ou seja, ele conseguiu fazer pior, né? E tem muita gente assim, mas vamos lá. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, até que quando ele envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versos 6. Já com uma série de graça e paz. Ou seja, além do evangelista de ele imitar, ele foi fazendo pior, né? E a gente vê muito isso também, né, evangelista, nos dias de hoje, né? É verdade. O que a gente percebe aqui? Achei muito interessante quando o autor ele cita Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que ele está dizendo aqui? É o princípio de você se armar cedo. É o princípio de você saber cedo. É o princípio de você aprender o quanto antes sobre a fé, sobre Deus. Por quê? Quanto mais cedo eu reter de Deus, eu absorver
a presença de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, mais bagagem eu terei para poder suportar os dias maus quando eles vierem. O próprio Salomão ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é isso? Sim. Antes que venham os maus dias. Então, quanto mais cedo nós aprendermos de Deus, vivermos em Deus e para Deus, se equipar em Deus, como o pastor aqui bem falou, né? Nos equiparmos com as armaduras espirituais, né? Quando o dia mal vier, nós vamos estar preparados, ou seja, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. E tem, evangelista, uma observação muito importante aqui nessa questão que o texto fala em si um menino, né, uma criança, porque na psicologia, né, quando a gente estudou, a gente aprende um conceito muito interessante. Essa fase inicial da criança é a fase de aprendizado e de armazenamento. Então o texto que está aqui, ele não está por acaso, né? Porque a própria ciência, né, já descobriu a importância dessa fase. As principais emoções, reações e aprendizados que se é levado para o restante da vida são armazenados em maior parte na infância. Exatamente. Então a criança, a partir dos 3, 4 anos, ela tem uma capacidade de aprendizado muito grande e que conforme os anos vão se passando, né, vai se diminuindo. Hoje tem coisas que nós aprendemos, mas a nossa capacidade de memorização, de armazenamento é menor. Você vê que tem gente que não lembra nem o que comeu ontem, né? Que não sabe nem o que foi ministrado no domingo passado. Se eu perguntar aquilo que foi ministrado na sua igreja no domingo passado, vai ter gente que não vai lembrar, né? Porque a nossa capacidade, depois de um tempo, evangelista, ela vai diminuindo. Então essa instrução aqui de Deus, ela tem uma importância muito grande, porque às vezes a gente acha que quando crescer ele vai aprender, não, tem que ser cedo, né? Esse armazenamento, essa instrução, ela precisa vir desde cedo. Então, por quê? Porque é o período onde as crianças mais vão guardar, vão assimilar aquilo que está sendo falado. Tá? Então o texto não está aqui por acaso não, a importância cientificamente hoje comprovada. Claro que a gente não depende da ciência, mas eu costumo dizer isso, a ciência hoje, ela virou na verdade como é que eu vou dizer assim, um agregador naquilo que a gente já toma posse da palavra. Pastor, eu queria fazer um comentário. Marcelo Moreno, Pai do Senhor Jesus, ô glória. Vamos lá, até entrei aqui no Facebook rapidinho, né, no canal. O Jonathan colocou assim, nunca pense não estar preparado, pois o nosso Deus é quem nos capacita, vírgula, todo soldado da tropa de elite saiu de policial comum. O que acontece? Só para poder, quem entrou agora, né, o Moreno e os demais aqui entraram há alguns minutos e não pegaram a nossa introdução, nós citamos como exemplo, né, de postura mediante a diversidade, a polícia convencional e a tropa de elite, né? Por exemplo, a polícia convencional e o choque, né? Então vamos lá, aí ele colocou aqui, nunca pense em não estar preparado, pois o nosso Deus é quem nos capacita, todo soldado da tropa de elite saiu da coisa comum. Só que aqui eu tenho uma observação. O que acontece? O que vai determinar se eu estou realmente habilitado para uma batalha é a minha preparação. Porque a gente precisa entender o seguinte, até vamos lá, literalmente falando, o policial da polícia comum, ele tem que ser voluntário à tropa de elite. Ninguém vai lá e obriga nenhum deles a se tornar um soldado do bote ou um soldado do choque. É aberto inscrições para que esses soldados da polícia comum se inscrevam e passem pelo curso. Então, primeiro, é voluntário. Exatamente. Tá ok? Segundo, a gente percebe aqui, indo para a Bíblia, os princípios espirituais, que realmente a preparação e a capacitação é uma garantia bíblica, é uma promessa.
Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, tenho por certo, eu tenho certeza, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Ou seja, enquanto você estiver vindo e caminhando com Cristo, tem crescimento e capacitação. O próprio apóstolo Paulo fala, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O próprio Jesus vai dizer, se tiver fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes que se tem, ou seja, a tua fé começa pequena, só que quando você planta a mostarda, você torna uma árvore gigantesca. Sim. Ou seja, então você percebe que existe um princípio de um crescimento progressivo, e isso é extremamente e claramente bíblico, porém, a gente precisa estar sendo voluntário para que isto aconteça. Tem que querer. Tem que querer. Exato. Tem muita gente que está como a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele fala, eu gosto muito de falar sobre isso quando fala com os gaditas, né? Quando a gente fala sobre dons espirituais, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Exatamente. Todos os dons, os 9 dons descritos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, todos os dons de cura, maravilha, revelação, profecia, discernimento de espírito, né? Palavra de ciência, palavra de sabedoria, todos os dons a igreja de Corinto tinha, entendeu? Porém o apóstolo Paulo fala o seguinte, vocês são meninos, vocês já eram para estar comendo comida sólida, porém vocês são meninos. Vocês são meninos. Então você percebe que o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, vocês pela ótica divina já era para você estar muito mais avançado espiritualmente, muito mais capacitado espiritualmente, muito mais adestrado. Outro patamar. É verdade. Se tivesse no culto público, eu ia falar assim, aplauda o nome do Senhor para poder a gente dar um intervalo. Mas é verdade. Capacitação, ela vem de Deus. Outro patamar. A capacitação, ela vem de Deus. Mas você tem que buscar. Né? Então, senão você fica lá no patamar abaixo, lá, né, como muitos estão. Então, assim, não é porque vem de Deus que, na verdade, todos conseguem, alcançam. Se você for ver como a igreja de Corinto, né, era aquela igreja que, se você estivesse no culto, tu olhava para um, tinha um com visão, outro com revelação, outro com dom, né? Cada pessoa ali tinha, na verdade, um dom de Deus. Mas, como o evangelista falou aqui, Paulo vai deixar bem isso claro, não houve crescimento. Tá? Por que não houve crescimento? Porque não houve busca de capacitação. Né? Então, é aquela questão das pessoas quererem ficar na mesma coisa. Você pode optar, você pode começar no exemplo que o evangelho deu no início, PM a vida toda, você pode ficar lá no patrulhamento, naquela questão normal, a vida toda. Agora, você pode optar por buscar voos mais altos. Você pode ser pardal na igreja e ser salvo, tranquilamente. Você vai ficar naquilo ali a vida toda. Agora, se você quer, isso é natural de qualquer questão hierárquica e espiritual ou até secular. Você precisa, se você quer alcançar posições maiores, enfrentar desafios maiores, a capacitação ela precisa ser maior. Você vai prestar um concurso público, por exemplo, para um cargo que só exige primeiro grau completo. É um tipo de prova. Se você tem o primeiro grau completo, você vai ali, ok, você está apto a desenvolver e fazer um curso. Não, é o segundo grau completo, já é um outro nível. Você já tem que ter um estudo maior. Você quer um cargo bom. Muita gente quer que ganhe mais, com mais estabilidade, com maior retorno, que trabalhe, como alguns dizem mesmo. Você vai buscar o que tem nível superior, exigência de nível superior. E você vai ter que ter aquela capacitação. Trazendo para a igreja da mesma forma. Você pode entrar e se tornar um membro comum, ser salvo, ok, glória a Deus, ser até usado, somos usados. Mas a gente está falando aqui de desafios maiores, estrutura. Ontem eu tomei um café com o Carlão, né? A gente tinha na casa dele. Só eu ainda não tomei esse café com ele, eu acho. Só eu estou nessa fila aí. Não vou falar. E o que acontece? É verdade, eu vou marcar de tomar um café aí. O que acontece? E uma coisa importante para a gente poder avançar na revista é o seguinte, gente, uma estrutura que você adquire jamais é perdida.
Quem passa pelo curso do choque, o conhecimento que ele tem, ninguém vai tirar da cabeça dele. Então o que nós precisamos entender é que toda a estrutura que você adquire em Deus, ninguém tira de você. Por isso que é importante ler, entendeu? Eu tenho cerca de 20 anos na presença de Deus e ainda estou aprendendo. Eu faço questão como menino, eu estava até conversando com o Carlos em lágrimas, né? Falei, poxa, cara, isso parece até coisa doida, a gente é adulto, né, pastor? Quase 40 anos, lendo um livro, para pensar humanamente falando, um livro que foi escrito aí, de histórias há 2000 anos atrás, sabe? Que estão dizendo aí que é desatualizado, ele está lá, igual criança, né, lendo, acreditando que aquilo é realidade, porque é a realidade nossa, a gente crê pela fé nisso, apesar da arqueologia também comprovar muita coisa, entendeu? E pegar e ficar memorizando versículos, entendeu? Então a gente até hoje aprende com esse livro, e a Bíblia diz que não tem como entrar no reino se não for como? Meninos. Então até hoje se aprende, gente. O Jonathan gosta de dar uma polêmica. Vamos lá. E aí, Moisés, você acabou de falar, Moisés, se Deus fosse usar Moisés com o que ele aprendeu no Egito, já era, Moisés não iria conseguir nada, né? Então, você citou Moisés e Jonathan, Moisés tinha um preparo, mas o preparo que ele tinha do Egito não era suficiente para ele conduzir o povo de Israel. Ele tinha preparo, cresceu com os egípcios, aprendeu com os egípcios, né? Só que o preparo que ele tinha não era, na verdade, suficiente para o que Deus queria que ele fizesse no Egito. O que Deus precisou fazer com ele? Levar ele lá para o deserto, se eu não me engano, 40 anos, não é isso? No deserto, para ele falar, Moisés, tu aprendeu tudo de uma forma, ok, tu aprendeu da forma egípcia, mas para conduzir o meu povo, tu vai ter que ter um outro tipo de preparo. E aí Deus, carrega Moisés para o deserto e ensina, para depois disso tudo, Moisés recebeu uma capacitação para poder conduzir e tirar o povo do Egito. Vamos lá, rapidinho, já que ele gosta de um debate, né? Então, o Edson, a gente já deu a paz para ele, né? Quem entrou também foi a Silvânia, a mamãe. A sua mãe, cadê? Dona Lenilde também, paz, né? Silvânia, paz, Lenilde. É isso, acho que ninguém mais. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Tu clicou na coisa, é isso? Subiu tudo. Então vamos lá, gente. Quem o capacitou? Vamos lá. O Jonathan tá, Helene Cristine, paz, bom dia. Paz. Então vamos lá. Estamos falando sobre preparação e capacitação. O Jonathan e Moisés. A Bíblia não dá maior. Não dá rápido, pastor. Depois a gente vai saber, não tá rápido. Não sei se não está nesse filme dele. O que acontece? O Jonathan, a Bíblia não dá maiores detalhes sobre a infância e juventude de Moisés. A gente não vê isso em Êxodo, né? Não vê isso em nenhum livro do Pentateuco. Porém, a gente percebe algumas coisas olhando lá para o Novo Testamento. Exatamente. Porque no Novo Testamento, se não me engano, quando o autor nos Hebreus fala sobre os heróis da fé, Hebreus capítulo de número 11, nós percebemos algumas coisas que no Êxodo não fala. Por exemplo, o autor aos Hebreus vai dizer que pela fé, Moisés, ele negou ser chamado filho da filha de Faraó por uma promessa maior. Ora, se no Egito Moisés fez o que fez, e o que Moisés fez? Moisés, ele matou um soldado lá egípcio para poder defender um hebreu, um irmão seu, tá? Esse foi o feito dele. E com isso, o resultado disso foi o quê? Ele teve que sair corrido do Egito, porque senão sua vida seria ceifada, tá ok? Então, baseando-se no autor aos Hebreus, nós percebemos que esse ato de defesa de um hebreu e homicídio de um egípcio subentende o seguinte, que Moisés já tinha um conhecimento da sua fé, um conhecimento de Deus, ou seja, a gente sabe que Moisés foi criado pela sua própria mãe. Exatamente. A gente sabe que a sua irmã, né, a infância, ou seja, lembra lá, instrui o menino no caminho, olha só que coisa interessante, como é que hoje como é que a palavra se encaixa, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, louvado seja, nos instruindo.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à sua igreja. Desde pequeno, ele foi instruído na palavra de Deus, hein? Enquanto a mamãe está cuidando dele, está ninguém perto, fala: filhão, olha só, o Deus de Israel escolheu você, tá bom? Você passou por um processo aí, tivemos que te esconder aí numa cesta feita de junco e piche, te colocamos no rio, entendeu? Porque o faraó que não conheceu José, preocupado com a nossa multiplicação aqui no Egito, mandou matar todas as crianças, mas você faz parte desse povo. E ela foi inserindo a palavra no coração de Moisés, ali já era Deus preparando ele. Ora, o maior instrumento de preparação de Deus para um homem não é a palavra? Josué capítulo de número 1, verso 8, Deus, quando Josué vai suceder a Moisés, ele está diante de um desafio, Deus vai falar assim: ó Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos. Não tem história. O segredo, a maior arma que nós temos para nos habilitar e nos preparar para os dias maus, já que esse é um dos temas da minha ministração de hoje, medita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é instrução, a palavra de Deus é que nos lava, a palavra de Deus é que nos reveste, a palavra de Deus é que nos traz esperança, a palavra de Deus é que nos traz esperança, experiência, a palavra de Deus é que nos traz luz para tomarmos as decisões certas. Então Moisés estava sendo preparado já na palavra, e quando ele sai de lá, ele está sendo preparado no deserto. Exatamente, foi o que eu falei. A capacitação, ela vem de Deus, não tem outra. E se você for para o Novo Testamento, não é diferente. Por exemplo, Jesus escolhe quantos? 12. Vários discípulos acompanhavam Jesus, não eram só os 12. Mas quem é que recebeu uma capacitação diferenciada? Foram os 12. Você vê que havia uma multidão que acompanhava Jesus, muitos discípulos que acompanhavam Jesus, mas Jesus escolheu 12, que além de receber o chamado, toparam o desafio, porque às vezes recebemos o convite, como às vezes alguém recebe o convite para participar de uma tropa de elite, dentro daquilo que nós falamos na Polícia Militar. É voluntário no sentido que a pessoa pode optar em querer ou não. Aleluia. Mas ela pode se inscrever ou ela pode receber o convite, optar ou não. A mesma forma, os 12 foram, aceitaram o desafio. Todos eles foram aprovados no desafio? Não. Se a gente for ver, teve um que desertou, como diz no militar. Teve um que desertou e desistiu. Não foi concluído, vamos dizer assim, o curso. Então, a gente precisa entender isso. Quem capacita é Deus. O próprio apóstolo Paulo, Rinaldo, vai defender isso. Vai dizer: olha, começaram a questionar se ele tinha, na verdade, o chamado de apóstolo ou não. E aí começam a questionar ele. Ele vai defender o seu apostolado, dizendo que eu também passei pelo deserto um período de aprendizado com o Senhor para estar aqui hoje. Ele vai defender no Novo Testamento. Então não tem essa questão. A capacitação ela vem sempre de Deus. Mas se não se buscar, se não for voluntário, não tem. É o que eu coloquei ali agora. Acho que eu me escrevi agora, é diferente. Só para concluir aqui rapidinho. É diferente. Proteção é uma coisa. Proteção todos temos. Capacitação, aprender a usar as armas, aí nem todos. Proteção da parte de Deus, todos nós temos. Agora, capacitação para desafios maiores, só mesmo se você buscar isso. Então, só para poder fechar esse comentário dele, a gente está falando sobre voluntariado. Perceba, de acordo com Hebreus, quando ele mata o egípcio, ele está tomando a decisão de abrir mão de viver ali para vir para Deus, de acordo com Hebreus. Então, de qualquer forma, ele teve que tomar uma decisão, foi voluntário. E ele passou, segundo os teólogos vai dizer, a linhagem real egípcia era preparado como comandante. Eles eram preparados como comandante, porque o faraó egípcio era considerado um deus. Então ele precisava saber de tudo, desde a administração, a também estratégia de guerra. Então faraó e os seus filhos, e Moisés foi criado como filho, na filha de faraó, ou seja, descendente real, ele recebeu com certeza durante a sua vida
instruções, capacitações para os egípcios, não para Israel. Bem? Bom, aqui a gente vai falar agora na parte 2, que Elias desafia a adoração a Baal mais uma vez, né? A corajosa intervenção de Elias. O rei Acazia enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, né? Segunda Reis. Só que uma observação importante que a gente precisa falar: o próprio Elias era um profeta, mas existia também uma capacitação para os profetas. Havia os profetas normais, mas existia a escola de profetas, que eram aqueles profetas que se buscavam um aperfeiçoamento maior da parte de Deus, né? Quando a gente vai estudar lá a escola de profetas. Então Elias fazia parte dessa escola, né, de profetas. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do acampamento, temendo pela própria vida e pela vida dos seus soldados, se ajoelhou e suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que acompanhasse até o palácio em segurança. Né? Isso aqui é histórico, tá? Só a hora na leitura lá. Deus usa de misericórdia sempre, né? Como a gente falou aqui. A proteção, né? O cuidado, Deus vai ter com qualquer um de nós, independente do patamar que nós estejamos. Tá? Ali a gente percebe rapidamente, só um comentário bem rápido, a gente percebe nesse contexto o seguinte: foi enviado 3 grupamentos, né, sob a liderança de foi um centurião? Isso. Foi um líder, um líder com 50, é isso? Foram 2 líderes com 50. Foram 3 com 50. O primeiro grupo foi até o profeta lá e ordenou que ele descesse, segundo a ordem do rei. Aí ele falou: não, vou descer. O cara assistiu, o Elias orou, fogo desceu, consumiu aquele líder, os primeiros 50. O segundo grupamento também, da mesma maneira, né, quis forçar o profeta a descer. Ele falou: não vou. E ele continuou a forçar, o profeta orou, queimou todo mundo ali, matou todo mundo. E o terceiro grupamento foi liderado por um líder que reconheceu o chamado de Elias, o profeta, e teve a sua vida preservada. Uma aplicação muito rápida e bem simples, porém profunda. Aqui nós vemos um princípio que norteia toda a Bíblia, de você honrar e respeitar os ungidos dos seus profetas de Deus. Ainda falamos sobre o sacerdócio universal, mas precisamos entender que tem pessoas que têm funções específicas e que Deus derrama uma unção específica, os motivos pelos quais nós não temos tempo aqui para poder discorrer. Mas precisa entender que nós precisamos respeitar. A palavra do Senhor é o seguinte: ouça os profetas do Senhor e prosperareis. Já que nós estamos falando sobre consulta a Deus, sobre conselho, sobre direção, quantas pessoas teriam a sua fé preservada, a sua vida preservada, seu casamento preservado, seu ministério preservado, a sua saúde preservada, se ouvisse um profeta de Deus quando direcionou, quando aconselhou, quando pregou, tá ok? Quando pregou. Perceba, o próprio diácono lá no Novo Testamento, que foi apedrejado, chamado Estevão, ele vai dizer: vós resististe ao Espírito Santo desde os vossos pais, desde o tempo antigo, e hoje vocês mais uma vez estão resistindo ao Espírito Santo. Geralmente, e por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava pregando e as pessoas querendo matá-lo e acabaram matando ele. O que eles estão resistindo senão ao Espírito de Deus? Quando você ouve um profeta de Deus, um homem de Deus, eu estou falando de Deus, estou falando um qualquer que diz que não, estou falando alguém que é piedoso, temente a Deus, que não é perfeito, mas está buscando se consertar, está buscando fazer a vontade de Deus. Você não ouve a pregação, não ouve a instrução, você está fadada a morrer, física ou espiritualmente
falando. Isso é importante. O outro teve humildade, ouviu, teve a sua vida preservada. E a gente vai ver aqui que houve um reconhecimento da autoridade que havia sobre Elias, né? Um dos princípios também, né, que Deus zela é essa submissão às autoridades, não só físicas, humanas, mas principalmente as autoridades da parte de Deus. Elias já tinha demonstrado em outras ocasiões que tinha autoridade da parte de Deus, né? Porque a gente tem um princípio de submissão às autoridades humanas, mas sempre se lembrando que a submissão às autoridades da parte de Deus ela é maior ainda. Então aqui o rei deu uma ordem, tá, mas qual foi a ordem de Deus? Né? Com quem a palavra de Deus está? Né? Como lá no próprio povo do Egito, se levantaram contra Moisés, questionando a autoridade de Moisés e de Arão, né? Se eles eram as pessoas que realmente tinham, né, condições de estarem ou não à frente do povo de Israel. Mas Deus fez questão de mostrar: olha, eu não estou com vocês, eu estou com eles. Eles podem não ser os mais eloquentes, podem não ser os PhD, mas a unção e a capacitação que eu dei a eles é diferenciada em relação a vocês. Vocês podem ter inteligência, vocês podem ser os mais fortes, vocês podem ter até muita capacidade humana, mas não têm a capacidade espiritual para conduzir o meu povo. Moisés e Arão, sim. Da mesma forma que o rei é uma ordem, ok, é uma ordem do rei, mas se você for ver o texto completo, os dois primeiros grupamentos que chegaram com arrogância, né? Chegaram querendo obrigar o profeta a fazer o que eles queriam. E aí a gente está falando de uma autoridade de Deus como profeta, com autoridade, não é aquele pé de chinelo, como a gente costuma dizer, não. Era um camarada que já tinha desafiado o profeta de Baal e outros profetas e vencido. Já era um profeta aqui que já tinha provado que Deus era com ele. A gente está falando aqui de um profeta assim que falou e não se cumpriu. A gente está falando aqui de um profeta que já tinha peso, já tinha história, já tinha bagagem, já se conhecia o testemunho dele. Para o camarada chegar com aquela forma, é o famoso ali, igual o Romário falou, o cara chegou agora, já quer sentar na janelinha, não tem bagagem, não tem autoridade, então já acha, já se sente. Tem muita gente assim. Então ouvir a voz de Deus é ouvir também a voz daquele que tem autoridade, tá? Elias tinha um ministério de fogo. Ele pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou com fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. Quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães, né? Então a gente vê aí o histórico de Elias com essa questão do fogo, né? Agora a gente vai entrar na parte mais importante para poder concluir, que é o início, que é a hora que ele pega, fala sobre o julgamento contra Acasias e o porquê. A gente vai entrar no final agora, que é a parte mais importante. Os perigos de não consultar a Deus e o destino de Acasias. A gente vai ver agora, então fica ligado que o melhor está por vir ainda. Eita, a doença de Acasias e sua morte, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e iniciar sua lei daquela maneira? Ou seja, aquilo que nós falamos, né? Já conhecia a história, a bagagem que tinha acontecido. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então aqui a gente vai falar sobre o ponto mais importante da lição, que é justamente o fato de Acasias não ter consultado a Deus antes, consultou a Baal Zebub, que alguns vão dizer que é o Deus das moscas. Então a gente sabe o destino desse cidadão. E aí vamos lá, é o tema que nós falamos no início da aula, que a gente ia discorrer sobre a influência de seu pai Acabe sobre ele. E aí, contemporaneamente, ele chama de maldição hereditária. Êxodo capítulo de número 20, pastor, lê pra gente. Coloca pra gente aí, por gentileza, Êxodo capítulo de número 20, nosso secretário online, Êxodo capítulo 20.
Ok? Capítulo 20. E o versículo de número 5, olha o que diz o texto. Lê pra gente, pastor. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é que nós estamos vendo aqui? É um texto bastante discutido, né? A gente não vai poder se aprofundar, mas a gente vai falar aqui grosso modo, tá? Bem rapidamente. Perceba o seguinte: existe de fato uma influência dos pais sobre os filhos, porque assim a Bíblia o declara. Esse texto está falando sobre influência dos pais sobre os filhos. Isso quer dizer que, se meu pai ele é um bebum, logicamente o legado dele para mim, a influência dele para mim será grandiosa. Ele pode me tornar alguém viciado na bebida. Se meu pai é um adúltero, assim também pode influenciar. Agora vamos lá, em contrapartida, não quer dizer que isso determina o meu futuro. Exatamente. Tá ok? Influência é uma coisa, tá bom? Determinismo é outra. Exatamente. Estou determinado ou predestinado a viver a vida do meu pai porque a Bíblia assim o diz e tem influência. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala da influência, mas também ela fala da influência, mas também fala do escape, de como você se livrar disso. Olha o versículo 6, pastor. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus. Opa! Exatamente. Então quer dizer que no versículo 5, essa maldição do meu pai sobre mim, a mesma vida que ele viveu, eu só vou viver se eu não guardar os mandamentos. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu guardo os mandamentos do Senhor, eu quebro essa maldição. Eu quebro essa aliança, esse vínculo, essa influência do meu pai sobre a minha vida. Ou seja, os demônios que influenciavam a vida dele para que ele fizesse o que ele fazia, para que ele vivesse a vida que ele viveu, eu quebro a partir do momento que eu retenho, eu absorvo a palavra e as promessas de Deus para a minha vida. A gente vai perceber a evolução disso, tendo em vista que a Bíblia revela a Deus progressivamente. A Bíblia é uma revelação de Deus progressiva. Então a gente percebe que esse princípio, ele vai ser esclarecido no decorrer da história bíblica. Por exemplo, meu pastor, lê para a gente Ezequiel capítulo 18, verso 20 e 21. Ezequiel, capítulo 20, versos 20, verso 20 ao 21. Vamos lá. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus livros, os quais cumprindo os homens viveram por eles, e eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir com eles a minha ira no deserto. Repete de novo, pessoal. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os vossos... Está no 18? Você falou 20. Eu falei 20? Desculpa, botei errado. É 18, gente. Corrija aí. É Ezequiel 18, pastor. Ezequiel 18. Mas disse eu a seus filhos do deserto... Não, 18, capítulo 18. Ah, tá. 18, 20, 21. 20 ao 21. Corrija aí, por favor. Ezequiel 18, 20 e 21. Você mesmo colocou lá também. Peraí. Pode ler. Pode ler? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Opa! Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre eles, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Entendeu aí, gente? Ok? Então você percebe esse tema ser esclarecido. Agora, aí às vezes algumas pessoas falam assim, mas parece que a Bíblia às vezes conta. Não, simplesmente é um princípio. O que o autor ali, o Moisés, quando escreve o Êxodo 20, o que ele quer enfatizar naquele texto? A importância da influência dos pais sobre os filhos.
a seriedade disso, tá? E o que o autor Ezequiel está dizendo? Ó, ainda que o teu pai tenha uma vida completamente fora dos projetos de Deus, há esperança para você. Enquanto esse mostra a seriedade da influência, não nega isso, em Ezequiel Deus fala assim, ó, há esperança para tais que assim vivenciam essa experiência. Isso fica muito claro, tá? É uma passagem aqui bem conhecida, lá em 1 Samuel, que Samuel não toma atitude, Eli, o sacerdote Eli, ele não toma atitude em relação aos seus filhos. Né? E Deus, o texto deixa bem claro que Deus já tinha alertado o sacerdote Eli acerca do que estava acontecendo. E o que me chama a atenção é que quando você vê o texto, diz que os filhos de Eli não conheciam a Deus. Como é que pode filhos de sacerdote, que teoricamente é uma das pessoas que mais intimidade se tinha com Deus naquela época, e os seus filhos não conhecerem a Deus? E qual foi as consequências que isso trouxe? Os filhos de Eli faziam as coisas mais abomináveis que se podia fazer, mesmo sendo filho de um sacerdote. O que leva, a gente já entendeu hoje, aquela brincadeira que fala, filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, né? Filho de peixe não é peixinho, não, nesse caso não, né? Mas desculpa, mas quando não está aparecendo um comentário lá, alguém mais também está assim. Aqui para mim está aparecendo. Pra você, eu vou dar um glória aqui para ver se não aparece. Está aparecendo, já ver glória. Deixa eu ver aqui. Aqui está aparecendo, Márcio. Vocês estão vendo nos comentários aí? Aqui está tranquilo, aqui está aparecendo. Ih, pastor, realmente eu acho que deu algum problema. Não, está aparecendo sim, então é o problema teu particular aí. Eu vejo direitinho, Márcio. Aqui está aparecendo. Eu dei o glória aqui e apareceu lá. Ok? Ok? Então assim, Deus usa o Samuel ainda criança, né? Ainda menino, para dizer para ele o seguinte, né? Que aí está aparecendo, né? Samuel confirmou que está aparecendo nos comentários. Deus usa Samuel ainda garoto para dizer para Eli, e ele sabia que Deus tinha falado com Samuel, né? Ele sabia que Deus tinha passado para ele. Qual foi a mensagem que Deus falou com Samuel? Ó, você e os seus filhos estarão sendo sentenciados a morrerem, né? Ou seja, Deus falou que ia acabar com a hierarquia, com a descendência de Eli. E era um sacerdote, né? E isso aconteceu? Aconteceu. Tanto os filhos de Eli como o próprio sacerdote Eli morreram e não houve Eli descendência mais de Eli no sacerdócio, né? Está aparecendo, todo mundo falando que está aparecendo. Show. Beleza? Tá bom? Então, é crente, conhecedor, sacerdote, mas não obedeceu, não se cumpriu. Deus foi lá. Se os filhos tivessem se voltado para o Senhor, provavelmente a misericórdia do Senhor teria alcançado eles. Mas não é o que acontece. Há uma direção do profeta, há uma orientação de Deus, porém não é cumprida. Isso vale para o dia de hoje da mesma forma. Muitas vezes Deus está usando o profeta, está usando a palavra para mostrar para você que você está no caminho errado, que você está na direção errada, mas há a desobediência. E aí a desobediência traz as consequências, como nós falamos aqui. Amém. Então, vamos lá, vamos orar. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já tinha dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subisse, não descerás, certamente morrerás. Tem esse negócio, agora eu estou na presença do rei, vou dar uma melhorada na situação. Tem muita gente dando melhorada, né, para poder satisfazer o ego do outro. Tem esse negócio com o profeta, que é profeta de Deus, a tropa de elite aí, diferenciada, não tem esse negócio não. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade, e a falta do caminho de ensino adequado naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra que Deus dá ao profeta Elias se cumpriu, e o rei Acasias faleceu. Infelizmente. E aí, era vontade de Deus isso para ele? Logicamente que não. Entenda uma coisa, a gente vê esse princípio também na Bíblia, isso não é criação do pastor André,
não é criação de Reinaldo, nenhum pregador e teólogo, está na Bíblia, tá? Existem dois textos, Jeremias capítulo 1, verso 5, olha o que diz, Jeremias, dê para a gente, pastor? Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Tá ok? Nós temos também Salmo 139. Jeremias 1:5. 39, 16. Nós temos também Gálatas 1:5. Pode ler, Jeremias 1:5. Jeremias 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes de sair da mar, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Salmos 139, verso 16. Salmos 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas se havia. Para finalizar, só para reforçar, pastor, por favor, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe já me separou e me chamou pela sua graça. Amém? Então, a nossa história, já falei muitas vezes isso, a nossa história já está escrita. A nossa história já está escrita. O que nós precisamos é se adequar à vontade de Deus. E guarde uma coisa no coração. Quando chegar naquele grande dia, dia do julgamento, Deus não vai querer saber de desculpa, que meu pai, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do pastor, foi culpa do irmão, foi culpa do vizinho, foi culpa do meu patrão. Deus não vai querer saber de desculpas, nós culparmos terceiros, porque cada um tem como maior inimigo. É uma coisa que nós temos em comum, todo ser humano. O maior inimigo que todo ser humano tem não é o diabo, não é o mundo, não é a sua carne. O maior inimigo que nós temos somos nós, sou eu mesmo. É verdade. O nosso desafio é nos vencer. O nosso desafio é deixarmos com que o homem espiritual ele reine e prevaleça, porque o homem espiritual, esse vai viver a vida no Espírito, e vivendo uma vida no Espírito, ele vive a história de Deus, a história escrita pelo dedo de Deus. Nós só temos que nos adequar à vida de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a vontade de Deus é perfeita, é boa, agradável, é a melhor coisa que o homem pode decidir. Eu vou segurar, porque o Espírito já falou aqui que vai virar mensagem. Mas eu só vou fazer uma observação aqui, o evangelista geral. O pai está aqui falando, o Espírito falou, filho, segura porque vai virar mensagem. Mas eu vou só te dar um start aqui, como dizem, de algo que Deus trouxe aqui agora. Acasias ordena que os seus servos vão atrás de resposta de Baal, né, de Baal, né, de Baal-Zebul, porque ele queria saber se ele seria curado da sua enfermidade. Ele vai doente, enfermo de uma enfermidade que não era mortal. Ele estava com problema por causa da queda, físico, mas não era mortal. Ele estava acamado porque houve uma queda, mas o texto não fala que ele vai para consultar se ele iria morrer ou não. Ele queria a cura, provavelmente estava paralisado das pernas, do braço, alguma coisa. E ele volta com o quê? Com uma sentença de morte. Ele vai atrás de uma cura física e volta com uma sentença de morte porque foi buscar no lugar errado. Aí o Espírito falou comigo aqui, e Ezequias? Ezequias está enfermo, né? O rei Ezequias
quem conhece a história, e ele recebe uma sentença de morte, mas, por na verdade ser temente a Deus, ele sai com o quê? Com a cura, né? Com a cura. Então eu só vou falar isso aqui porque o pai falou assim: filho, só dá isso aí, porque vai virar aula que o Espírito está começando a trazer aqui, para a gente ver o perigo, o evangelista, de você não buscar a Deus, a direção de Deus. Às vezes é algo, só vou te dar um start aqui para aquilo que o pai vai falar. Não sei quando vai ser essa ministração, não é hoje não, porque hoje já tem pregador tanto em Bangu quanto em Paciência, acredito eu, tá? Paciência a gente já tem lá, hoje eu estou em Paciência, mas é só para você se ligar aqui, né? Tem coisas que para você hoje é pequenininho, é problema pequenininho, mas se tu, se tu começar a se voltar para Deus agora, esse negócio pode piorar muito aí e você não conseguir resolver, tá? Então, quanto mais rápido você se voltar para Deus, mais rápido você vai ter aí o teu milagre acontecendo. Eu acho que comentário, só para finalizar um comentário sobre isso aí como o senhor falou aí tremendamente. Gente, entenda uma coisa, eu não vou pedir para a pastora porque a gente precisa ganhar tempo. Entenda uma coisa, 1 Samuel 30, versos 6 e 8, eu botei aí, por vocês meditem, eu já preguei sobre isso. Você percebe, Davi, ele perde sua família, perde no sentido de a sua família foi sequestrada, foi levada, as esposas também de seus respectivos soldados foi levada cativo, a cidade de Ziklag incendiada, os soldados culpam Davi por conta dessa perda. Davi agora está prestes a ser apedrejado, só que Davi se recompõe, respira fundo. O que ele faz? Ele vai consultar a Deus. Vamos. Então percebe? Vamos ou não vamos atrás? O Senhor vai reverter essa situação ou não? Então percebe que isso foi revertido e Deus dá vitória a Davi, porque no momento de possível apedrejamento, possível morte, possível perda da família, ele aparentemente acabou para Davi, aparentemente acabou para o reinado dele. A partir naquele momento ali, que Davi ele ia perder a credibilidade de todos os seus soldados. Seus soldados iam desertar, no mínimo desertar. Se não apedrejasse eles, iriam desertar. Acabou-se o reinado de Davi, porque um rei sem soldados, sem tudo, não tem reinado. Davi faz o quê? Ele se recompõe em consulta a Deus. Aí, pergunta é: que momento você está enfrentando? Qual o desafio que você está enfrentando? Será que essas circunstâncias não estão te empurrando para poder você buscar a Deus? E aí Satanás está querendo te empurrar para longe de Deus, quando na verdade Deus está querendo te empurrar para perto dele, para perto da sua palavra, para perto da sua igreja, entendeu? Para perto daqueles que podem estar contigo, edificando, porque Davi sem os seus soldados não seria ninguém. Ele precisava dos seus soldados, ele tinha a voz de Deus, mas ele precisava dos seus soldados. Para estar os soldados estar com ele precisava do aval de Deus, porque a direção de Deus sempre nos traz convicção, e quando nos traz convicções, as pessoas que estão ao nosso redor percebem a nossa convicção, então você arrasta outras pessoas contigo. Deus quer que você permaneça de pé mediante essa adversidade, porque é mediante essa adversidade que você está passando é que a tua fé será provada, as tuas convicções serão provadas. Então não se afaste, não, se aproxime ainda mais de Deus, porque tem resposta de Deus para você nessa manhã e nessa adversidade que você está enfrentando. Amém? Então, para nós finalizarmos aqui, não nos prolongarmos mais, a gente começou um pouquinho atrasado. Então, o profeta Elias, a revista vai falar sobre algumas qualidades que ele demonstrou nessas atitudes, em obediência, em intimidade. E a gente está vivendo hoje dias, deixa eu fechar aqui para a gente não se prolongar. Gabriel entrou lá, Gabriel entrou, é isso. O Márcio colocou que Deus foi maravilhoso comigo, me tirando tudo que eu tinha para conhecer de perto seu amor. É verdade, às vezes é necessário, tá, Márcio? Não é uma regra, não é uma regra, mas para Deus não nos perder, muitas das vezes Ele permite certas coisas
serem removidas da nossa vida, porque o foco principal de Deus, né, é a salvação. Ontem um dos irmãos que trouxe uma saudação na vigília que eu fui falou uma coisa muito interessante, né? Jesus disse para o paralítico que foi colocado ali pelos 4 amigos pelo telhado, Jesus não disse para ele que ele estava sendo curado, Jesus disse para ele que os pecados deles estavam sendo perdoados, né? Então, ou seja, o propósito de Jesus não era simplesmente curar, era salvar. O principal propósito dele era salvar, né? E assim, a gente aprende com isso que é melhor entrar no reino do céu faltando o braço, como diz o texto, né? Como diz no texto lá, sem o olho, né? Sem a mão, do que o nosso corpo inteiro ir para o inferno, né? Então, às vezes, certas coisas precisam ser removidas, sim, das nossas vidas. E nem toda enfermidade, né, o Senhor vai curar. Toda enfermidade, Ele tem o poder de curar, mas nem todos Ele vai curar. Tem muitos que o Senhor recolheu e essa pandemia ficou bem claro isso, né? Eu postei lá na coisa, eu falei com algumas pessoas que me ligaram preocupadas, porque eu tomei a Coronavac, eu falei, olha, o dia que eu colocar minha confiança numa vacina, acabou, né? Eu vou escolher. Eu também não tenho medo, como alguns às vezes têm, porque eu também coloquei o texto lá, que a Bíblia é bem claro, diz que se eu comer, tomar qualquer tipo de coisa mortífera, né? Podem estar lá, China, qualquer coisa envolver, é mortífera em mim, não vai funcionar, a menos que o Pai determine, né? Então, se nós sobrevivemos até hoje, né, o Pai permitiu. E o dia que, se eu for colocar minha confiança, eu vejo gente escolhendo vacina, nada contra, cada um faz da sua forma, mas eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou, o que tiver lá, eu vou tomar, porque na verdade é só o Senhor usando a ciência, porque eu sei que o que está dentro de mim é mais forte. Glória a Deus. Se o Pai quiser me levar ainda para o Covid, ou levar outros que já tomaram a primeira, a segunda, que já estão imunizados, vai acontecer, não tem jeito. Né? Como a minha mãe costumava sempre dizer e fala, só há um motivo, a doença só é um motivo, o que acontece só é um motivo para morrer, não tem esse negócio, e a gente entende isso, né? Então, assim, mais do que nunca a gente está vivendo dias hoje em que precisamos estar em obediência, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Tá? A Cristal, a Helena colocou que Deus me colocou no deserto para conhecê-lo no momento que eu entendia, mas que eu não entendia. Mas hoje sim agradeço. Se não fosse daquela maneira, eu hoje não teria o conhecido. Tudo que Deus faz é bom. É isso aí. Eu falei esse dia para uma pessoa: não despreze, né, esses tipos de ensinamento. Tem muita gente que está na igreja há 20, 30 anos e não cresce. Não se desenvolve, está na mesmice. É porque, como a gente falou aqui, você está lá como patrulhamento a vida toda, não desenvolve por causa disso. Mas por que tem gente que chegou agora na igreja, Reinaldo, e hoje está sendo usado poderosamente, está sendo estudado? Porque foi buscar em Deus renovo, capacitação, preparo para se desenvolver. Estevão, como o Reinaldo citou aqui, era um diácono, não tinha função que ele tinha de ministrar, pregar como ele pregou, mas era um diácono usado por Deus, foi cheio do Espírito Santo, e foi lá e pregou, apedrejaram, mataram, mas ele estava lá em obediência à vontade de Deus. Então não tem esse negócio de cargo, título, tempo de igreja não quer dizer nada, título de igreja não quer dizer nada, amém? Elias, a gente vai falar semana que vem, se Deus permitir, estivemos ainda aqui nesse mundo, vamos falar sobre Elias e Eliseu, né? A sucessão do profeta Elias. Colocou já ali? Até agora, e até é importante que a gente está falando sobre muito sobre você viver um projeto de Deus. E eu preguei essa mensagem de Eliseu, foi num culto nosso dos Gaditas, e assim, para glória de Deus foi tremendo. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso aí, sobre essa sucessão. Né? A importância, a essência da administração da Alcomém, pastor, acredito que você acreditar. Se você não acreditar no teu chamado, ninguém vai acreditar, não adianta. Entenda isso. Se você não acreditar, não tem ninguém que vai acreditar. Então esquece os outros. Olhe para a vertical, esquece o horizonte. Olhe para a vertical, porque uma vez que se você se resolve com Deus, você vai se resolver com os homens. Para de esperar daqui antes de lá, não inverte.
Para de querer se acertar com os homens sem antes querer acertar com Deus. Para de querer que eu te aprove antes de Deus aprovar. Quando o céu estabelece, quando o céu bate o martelo, não adianta, ninguém sabe. Então, semana que vem, então não perca aí a nossa aula, essa discussão. Vai ter muito conteúdo aí importante. Eu creio que essa aula de hoje também foi uma bênção, mas não perca, não deixe de nos acompanhar. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai estar falando sobre essa questão aí, se Deus permitir, novamente aqui, amém? Então nós vamos orar ao Senhor. O Thiago Barbosa colocou ali, você me leva para o deserto para falar de amor. Isso aí, o deserto com Deus é um lugar maravilhoso, amém? Não tem nada melhor do que você estar com Deus, como a gente aprende. O melhor lugar que a gente pode estar é aos pés do Senhor. Aprenda isso, por favor, de uma vez por todas, amém? Então, vamos orar ao Senhor. Logo mais, se Deus permitir, eu estou em paciência. Reinaldo hoje tem um compromisso, mas a gente vai estar junto aí, se Deus permitir, durante a semana. Nos acompanhe nas redes sociais, perfil lá do nosso evangelista Reinaldo Gomes, nosso perfil Evanclério dos Santos aqui na página principal, o Instagram Evanclério dos Santos Oficial, nosso canal no YouTube. Quinta-feira agora eu coloquei o TBT lá que o pessoal está amando, o evangelismo lá no Guanabara. Em breve o pessoal pensou que era agora, não foi não, eu botei lá TBT, me falaram que TBT é coisas antigas, situações antigas, então eu falei, vou começar a colocar uns TBT toda quinta-feira no canal, o evangelismo que nós fizemos lá no Guanabara, dizendo que Jesus sim é tudo por você, não Guanabara. Foi uma bênção, foi em 2018, colocamos lá no nosso canal. Se você não viu ainda, entra lá no nosso canal, se inscreve, deixa lá o seu like, amém? Vamos orar ao Senhor e logo mais estou, se Deus permitir, na casa do Pai. Vem, feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Entendemos, ó Pai, que estar, Senhor, em guerra, estamos em guerra, e, ó Deus, mais do que nunca, para vencermos, ó Pai, essas batalhas, precisamos estar em obediência, precisamos, ó Pai, estar sensíveis, ó Deus, à voz do Teu Espírito Santo. Muitos, ó Pai, estão perecendo, muitos estão retrocedendo, porque, Senhor, não querem se revestir, não querem buscar em Ti, ó Pai, essa capacitação, esse fortalecimento, esse crescimento, e por isso, ó Pai, pararam, e o diabo levou uma pecado, a Shuriandecai. Muitas das vezes, ó Pai, tem, Senhor, ó Deus, feito que muitos, ó Pai, desistissem, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos continuar avançando, ainda que com lutas, ainda que com dificuldades, muitas vezes até algumas perdas, ó Deus, no meio do caminho, mas sabemos que o perder contigo também é lucro, Senhor, e nós vamos estar contigo em breve na glória, regiões celestiais, ó Deus, comemorando cada vitória, ó Deus, principalmente o triunfo, ó Pai, do Senhor, ó Deus, assim como diz Apocalipse, ó Pai, em breve estaremos, ó Pai, na Nova Jerusalém, ó Deus, celebrando contigo, ó Pai, ó Deus, a vitória, Senhor, por completo, ó Deus querido, diante, ó Pai, de Satanás e diante dos poderosos dessa terra. Portanto, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Cremos, ó Pai, que o Senhor está visitando os enfermos, os doentes, os hospitalizados, como teu servo Luiz Cláudio. Cremos, Senhor, que há milagres, Senhor, acontecendo, ó Deus, nessa EBD, Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor está trazendo, ó Deus, Deus, de volta, Senhor, aqueles que estavam perdidos, aqueles que foram influenciados, ó Deus, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pela família, seja por amar os amigos, Senhor, mas que nessa manhã, ó Pai, o Teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado e da justiça, que o Teu Espírito agora, Pai, porque não somos nós, é o Teu Espírito, possa convencer cada um nessa noite a se voltar para Ti, a aprender, Senhor, que o poder, o dinheiro, a arrogância, a soberba, ó Deus, o eu, Senhor, são inimigos, ó Pai, ó Deus, da Tua vontade. Por isso, nessa manhã, ó Deus, trata com cada um de nós, para que possamos viver debaixo do Teu querer. Se é para termos, ó Pai, que seja aquilo que Tu queres
queres para nós, se é para conquistar, que seja conquistar aquilo que o Senhor quer, que nós viemos para conquistar, se é para possuir, Senhor, que possamos possuir aquilo que é promessa tua para as nossas vidas. Assim nós choramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Vocês são bênçãos. Glória a Deus por isso. Amém. Então, meu amado Luiz está aí hospitalizado. A gente chama de Luiz Cláudio, né? Mas ele é Luiz Cláudio Pereira, acredito eu, Luiz Pereira Cláudio. Amém? Marcelo Moreira falando que somos bênçãos. Marcelo, estamos juntos aí, caminha firme, vamos aí, porque tem muita coisa de Deus para se cumprir ainda. Amém? Então, que o grande... Quer falar ainda, Renan? O junto misturado não está presente. Eita glória! Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Cristal, pega hoje aí com alguém, ou com a Cláudia. Alguém vai procurar a Cláudia hoje, logo mais, para entregar a tua vida. Receba, como o Jonathan falou ali, vida abundante em nome de Jesus. Amém? E você que vai assistir depois, que sempre assiste conosco, que estava dormindo, acorda do que dorme. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Está terminado.